Graça e paz, amados e queridos irmãos e queridas irmãs. Moisés, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a respeito da comunhão. E quando pensamos em comunhão, e esse tem sido o tema nosso aqui da nossa EBD, não é? Temos compartilhado a respeito da comunhão espiritual, da comunhão dos santos, no tempo nosso de encontro, de oração, a proposta de Deus da vida da comunidade cristã. Não é? Esse termo comunhão ele é tão vasto, ele é tão abrangente, e hoje nós vamos estar falando a respeito de uma área da comunhão que tem muitas vezes passado desapercebidamente de nós. Quando pensamos em estar juntos, pensamos em muita coisa, pensamos no prazer da comunhão, na alegria do encontro, no tempo de estarmos juntos adorando a Deus, falando com Deus e nos alegrando com os irmãos, né? Nos nossos tempos de compartilhamento, de estar juntos, o que é favorável, o que realmente é muito bom. Mas existe um lado da comunhão que a Bíblia nos chama a atenção, que muitas vezes tem sido negligenciado pela igreja. E nós não podemos fechar os olhos com relação a esta área de comunhão. Quando pensamos na vida da igreja, nós precisamos pensar que há também o lado relacional em um nível de comprometimento com o outro. Isso em todos os níveis. Estamos comprometidos com a oração, com a cobertura de oração, estamos comprometidos com a atenção com o nosso irmão, com o nosso carinho, com o nosso abraço, com a nossa afetividade, porque somos uma família, não é? Mas o Novo Testamento nos chama a atenção com relação a uma área que eu volto a dizer que tem sido muito pouco ou muitas vezes quase nada experimentada em nossas vidas. Vamos falar hoje sobre compartilhando os nossos bens. O que é isso? Para compartilhar os bens. O que você quer dizer, pastor Manuel? Bem, eu estou querendo mostrar a você e à igreja que nós não podemos, segundo a palavra de Deus, dizer que estamos em comunhão se não estamos olhando para aquele que está bem perto da gente e que está com uma tremenda necessidade material. Não é só a questão da necessidade espiritual, que precisa de oração, que está passando por luta espiritual, ou porque está com um problema emocional. Tudo isso faz parte de nossa ajuda, de nossa comunhão, de nosso apoio. Mas eu quero chamar a sua atenção para um lado em que a igreja, lá no início e no Novo Testamento, eles viviam essa prática constantemente. Diz aqui em Hebreus capítulo 13, verso 16... Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifício. Portanto, que responsabilidade bíblica nós temos em reagirmos às necessidades materiais das outras pessoas? A palavra de Deus tem nos dado instrução, e essas instruções podem nos orientar, amados irmãos, em cada situação que nós vamos estar vivendo. E é exatamente nessa ideia que nós vamos estar pensando como contribuir, como a contribuição se relaciona com a comunidade e com a comunhão da igreja. No Novo Testamento, nós vemos que a palavra koinonia é usada para indicar também o compartilhamento de bens com os necessitados. Quando se falava na igreja, lá no início, a igreja apostólica, quando se falava de comunhão, se falava num nível grande, compromisso integral de estar ligado com o outro, com os outros,
a comunidade, ela mantinha-se um vínculo muito forte de apoio, de atenção, de cuidado, não é? Os conceitos mais comuns de comunhão não diziam a respeito às atividades sociais somente, nos encontros da ceia, ou nos encontros das orações, não é? Do compartilhamento uns com os outros. Na verdade, a demonstração da igreja era a nível prático, no cuidado e na preocupação com os outros membros do corpo. E isso era uma expressão importante da comunidade que nós vemos no Novo Testamento. Há alguns textos que estão marcados aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, que traduz koinonia nesse nível, dessa maneira, quando nos chama a atenção para o compartilhamento de nossos bens materiais. Aqui dizem alguns textos que vão nos apontar, vão nos direcionar com relação a essa ideia. A palavra em Romanos capítulo 12, verso 13, diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Em Romanos capítulo 15, versos 26 e 27, diz: porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores dentre os santos, e que para com eles também que os gentios participassem das bênçãos espirituais dos judeus. Assim também eles deveriam servi-los com os bens materiais. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3 e 4, diz aqui: deram de livre vontade, pedindo-nos com muita insistência o privilégio, olha só, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 13, diz: por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E mais o último texto aqui, que está em Hebreus 13, 16, que fala: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Portanto, amados irmãos, repartir é um ato de obediência. Não é uma ideia apenas de pensar ou de sentir. Muitas vezes nós falamos: eu vou sentir, se eu sinto no meu coração, eu vou fazer. Nós temos vivido um tempo de muitas sensibilidades, uma ideia de fazer de acordo com o que sentimos. Isso não procede da palavra de Deus, amados irmãos. Nós precisamos entender que antes de sentir qualquer coisa, por exemplo, se eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Mas como assim? A palavra não diz que você sentir, a palavra diz que você tem que perdoar. É uma questão de obediência. Da mesma forma, nós precisamos entender que repartir é obedecer. As verdades, nós vemos aqui, em termos de obediência, se destaca primeiro em recebemos uma ordem. Há uma ordem para compartilharmos com os necessitados. Depois dessa ordem, o resultado
é a alegria de compartilhar. Porque quando obedecemos, nós vamos ver o resultado dessa obediência e vai ser alegria, ações de graças em nossos corações. O motivo principal, portanto, de ajudarmos ou de repartirmos é a obediência a Deus. Nós recebemos, amados, a ordem de compartilhar. Então, é um ato de obediência. Devemos aos necessitados os gestos repartir com eles. A expressão de comunhão não é uma opção provocada por sentimentos de pena ou de compaixão. É um dever dado por Deus. Temos, amado, nós precisamos ter em mente de nos livrar de toda atitude de que dar aos necessitados é algo que podemos ou não podemos fazer, dependendo de como nos sentimos. A questão aqui não é se devemos dar ou não, mas sim as quais necessidades de todas as que chamam a nossa atenção devemos atender. Claro que nós vamos ter a percepção de que pessoas passam por necessidades materiais, e quando isso acontecer, nós vamos sentir compaixão. A compaixão deve, evidentemente, acontecer em nossos corações. A palavra de Deus diz que quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode estar nele? 1 João, capítulo 3, verso 17. Essa é uma questão séria, muito séria. Nós pensamos, o Espírito Santo foi ele quem criou a comunhão da comunidade dos crentes. Podemos estar certos que ele mesmo também criará dentro dos membros da comunidade o cuidado e a preocupação uns pelos outros e a compaixão pelos mais necessitados. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Portanto, amados irmãos, nós precisamos estar atentos para essa realidade. Nós precisamos nos voltar a sermos realmente aquela comunidade aonde nós compartilhamos de todas as coisas com os nossos irmãos. Não apenas numa área que nós consideramos agradável. Imagine, nós estamos nos reunindo, estamos louvando, estamos cantando, estamos orando, enfim. Mas na hora que a necessidade surge, na hora que o irmão está passando necessidade, sequer ele pode compartilhar a necessidade que ele tem, ou nós estamos atentos, ou se percebemos, nós vamos fechar os nossos olhos, fechamos e endurecemos os nossos corações. Que comunhão é essa? É o que João diz, perdão. Quem, pois, estiver bem nesse mundo e vendo seu irmão com necessidade, fecha o coração, o amor de Deus pode estar nele? Vejamos que nós estamos ligados num nível de testemunho. Me chama a atenção a vida com que a igreja vivia lá em Atos dos Apóstolos. O nível de compartilhamento, eles estavam ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada um estava atento à necessidade do outro. Veja bem, qual era a grande motivação de testemunho para aqueles que estavam de fora? O que aqueles que estavam do lado de fora enxergavam na vida da igreja? O que eles enxergavam? Eles enxergavam um nível de comprometimento tal que eles tinham de estar suportando, ajudando, cooperando, sustentando. Os necessitados eram ajudados. Os que estavam de fora, eles se aproximavam da igreja, porque eles viam esta comunhão. Tanto é que diz a palavra que, enquanto louvavam a Deus,
acrescentava dia após dia o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não é? Nós hoje pensamos o que vai atrair a comunhão da igreja, os que estão lá fora, vai ser a nossa boa música, né? A nossa estrutura, o nosso prédio físico. Nós pensamos que a boa pregação, tudo isso é válido, mas não é isso, amados irmãos, e não é só isso, ou melhor, é muito mais do que isso que vai chamar a atenção para aqueles que estão lá fora. Vai ser a forma como nós, como igreja, como comunidade cristã, na prática da verdadeira comunhão, nós vamos estar demonstrando no nosso amor uns para com os outros, e principalmente quando nós pudermos estar ajudando, mas comprometidamente, aqueles que estão passando por necessidades. Nós devemos considerar as necessidades dos outros como nossas necessidades, porque somos membros do mesmo corpo. Lá naquele início de vida, ninguém afirmava ser alguma coisa sua, mas tudo era compartilhado, como eu já disse aqui. Em Atos capítulo 4, o verso 32 fala a respeito disso. A base do compartilhamento era exatamente o relacionamento que a igreja tinha e do comprometimento que a igreja tinha nesse nível de relacionamento, nesse compromisso que eles tinham. Portanto, compartilhar bens materiais com os necessitados é uma decorrência experimental da natureza objetiva da comunhão. Nós vamos ter como resultado, em nossa experiência, quando nós realmente nos atentarmos a isso, um coração cada vez mais próximo e comprometido. E por isso, seremos cada vez mais fortes nessa comunhão. E cada vez mais poderemos nos identificar com Jesus. Coisa linda, coisa maravilhosa, amados irmãos. Deus não pretende que doemos, portanto, só por obediência. Não é muito mais do que isso. Mas com um coração generoso. Em 2 Coríntios capítulo 9, fala Paulo que devemos dar com alegria. Não com tristeza, mas contribuímos com alegria. Para que uma ação, amados irmãos, seja de fato obediente a Deus, deve ser praticada por uma motivação de amor e gratidão genuíno a Ele. Nós precisamos olhar muito mais para esta questão com relação à nossa vida de coinonia, de comunhão e nos voltando ao aspecto das necessidades materiais. A generosidade é fruto do Espírito Santo, mas também é uma característica que precisa ser cultivada em nossa vida. Sim, amados. Quando nós entendemos de verdade o fato de que pertencemos uns aos outros, haveremos de querer ser generosos uns com os outros, como pais que se deleitam em ser generosos com os seus filhos. Essa é uma experiência que deve nos trazer alegria, gozo, contentamento, o fato de podermos compartilhar com as pessoas necessidades. Isso nos traz alegria ao nosso coração. Paulo disse que a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordavam em riqueza e de generosidade, isso em dura prova de tribulação. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2. Era evidente, amados, que gostavam de contribuir. Eles estavam liberados para contribuir, mesmo no meio da pobreza, mesmo no meio da dificuldade. Um outro aspecto que nós precisamos trazer para a nossa reflexão é que, através dessa nossa experiência, Deus é glorificado. Sim, quando o povo de Deus é necessitado também, ele
resulta em ações de graças a Deus, através da generosidade uns para com os outros e por ações de graças, por causa de compartilhar com as outras pessoas. Isso gera, na verdade, uma glorificação ao nosso Deus e ao nosso Pai. Ele nos chamou para estarmos sendo aqueles que realmente estejam atentos com o próximo. E a palavra de Deus nos chama a começar com os domésticos da fé. Amém? Quando pensamos na contribuição, nós pensamos na nossa igreja local, não é? Nós temos uma ideia, exemplo, de que nós temos um compromisso com relação ao dízimo, e isso é colocado muitas vezes como um compromisso quase que legal. É uma coisa que nós precisamos refletir, não é? Refletir. É uma coisa que precisamos ir com calma, com compartilhamento. Eu preciso muito mostrar, caminhar com a igreja para seguirmos em uma direção de entendimento maior, né? A velha aliança e a nova aliança, né? A velha aliança, ela pertencia a Israel. A nova aliança é para os salvos em Cristo. E isso não quer dizer que nós não temos comprometimento com o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma coisa, a velha aliança é outra coisa. Muita gente confunde a velha aliança, que foi a aliança que Deus fez, o pacto que Deus fez, com o Velho Testamento, né? Nós sabemos que o Velho Testamento é a palavra de Deus. Tanto é que na época de Jesus, na época dos discípulos, a palavra que eles tinham era o Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento. Então, é importante que nós venhamos a estar atentos a essa referência. Eu fecho aqui o parênteses que eu abri com relação a essa palavra e espero em breve, muito em breve, estar compartilhando mais diretamente com relação a essa palavra, com relação à velha aliança e à nova aliança. Nós temos errado muito por não entendermos exatamente o que significa o compromisso da nova aliança. E nesse compromisso, amados irmãos, nós precisamos entender que contribuir, que ofertar, tem a ver com a igreja. Sim, é claro. Agora, tem a ver com os campos missionários, sem dúvida nenhuma. Essas são maneiras de que a igreja, como agência de Deus, está cumprindo o seu chamado. E nós vamos, então, contribuir com alegria, não com tristeza, mas com um coração quebrantado, alegre, feliz. Mas não podemos nos esquecer de que nós somos, como igreja também, parte uns dos outros. Muitas vezes nós estamos pensando em construir, em adquirir bens, em ajudar aquela obra, aquela outra obra, e não percebemos que no nosso lado, na vida do nosso irmão, está havendo uma necessidade tão grande. E nós não estamos atentos a isso. Precisamos olhar nessa direção. Amém? Precisamos olhar assim. Precisamos nos ver como, na verdade, Deus quer que sejamos. Porque para isso nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a comunhão. E quando se fala em comunhão, nós pensamos, como já falamos aqui, temos compartilhado, nós pensamos em muita coisa que traduz comunhão. Mas quando olhamos para esse lado, nós nos fechamos. Está na hora de nós abrirmos os nossos corações. Amém? E de nós pegarmos e pensarmos assim, nós precisamos olhar e fazer. Em Gálatas capítulo 6, verso 10, diz, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós precisamos estar com liberalidade, fazendo
o nosso compromisso de ajuda. E nós, como uma família, precisamos olhar. Isso deve ser o compromisso de todos. Mas não é olhar e distante dizer, eu estou dando a minha oferta, eu estou dando o meu dízimo, e já isso é o bastante. Não, amados. Nós precisamos mudar o nosso nível de comprometimento. Nós precisamos olhar a igreja. E essa nossa igreja, nossa comunidade local, nós precisamos ver realmente aonde está sendo colocado, aonde está sendo direcionado aquilo que nós temos visto como ofertas, como contribuição. A igreja precisa olhar em todas as áreas. E nós precisamos estar atentos, porque dessa maneira nós seremos exemplo dos fiéis. Os incrédulos lá fora poderão olhar a igreja de uma maneira diferente. Não apenas aquele grupo que se reúne, aquele grupo que tem um culto maravilhoso, que tem uma estrutura física muito bonita, não é? Que tem uma palavra boa, mas, sobretudo, que tem uma vida de comprometimento uns com os outros. Que coisa maravilhosa. Infelizmente, esse testemunho não tem sido dado a partir da nossa própria comunidade. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, chamar a atenção das irmãs. Nós estamos nesse tempo agora de total isolamento. Como eu estou tendo saudade dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não é verdade? Nós temos tido a oportunidade, mesmo com toda a dificuldade que estamos passando nesses dias, e isso foi muito, muito bom, quando nós pudemos ajudar alguns irmãos que perderam o seu trabalho, perderam recursos, e nós pudemos atender às necessidades básicas desses irmãos. Ainda podemos cooperar com alguns desses irmãos. Agradeço muito a Deus por aqueles que foram despertados para isso, não é verdade? Mas quando voltarmos aos nossos encontros, aos nossos cultos, aos nossos estudos, à nossa oração, né? A reunião dos nossos departamentos e tal, que nós venhamos a estar mais sensíveis, mais comprometidos, mais atentos às necessidades uns dos outros. Isso é comunhão. Aquele irmão que está passando por lutas espirituais, aquele irmão que está atravessando situação difícil na sua família, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, enfim, que nós possamos estar cooperando mutuamente, mas também estamos atentos para aqueles que estão com necessidades materiais. Não são necessidades apenas que vão ser atendidas com as nossas orações, se bem que a oração é positiva, mas essa ação nossa será muito maior. Se ele tem necessidade, se a necessidade existir, que nós possamos estar olhando nessa direção e que nós possamos assim estar seguindo, porque nós, amados, no corpo, tendemos a contribuir muito com a nossa igreja, tendemos a contribuir muito com missões, mas não vemos o verdadeiro significado e perdemos de vista o significado da comunhão prática, que é a vida da igreja e do encontro. E não é só dos nossos irmãos, porque muitas vezes essa necessidade vai ser até de uma família que não pertence à igreja. Mas se essa necessidade chegar até nós vamos responder dentro das nossas possibilidades, mas não vamos fechar os nossos corações. Amém? Esse é um tempo de nós realmente estarmos olhando
e entendendo que koinonia, comunhão, é olhar para aqueles necessitados. Diz a palavra: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Portanto, é um grande privilégio glorificar a Deus e agradá-lo por meio da comunhão, de repartir nossos bens com os necessitados. Amém? Que você tenha sido abençoado por essa palavra e que nós possamos estar atentos para essa verdade. O nosso estudo continua todos os domingos às 10 horas. Vamos continuar falando quando não for essa palavra ministrada por mim, pastor Manuel, será ministrada pelo pastor Marcelo, mas nós estamos aqui juntos nesse compromisso. Koinonia, comunidade verdadeira, a prática bíblica da comunhão. Nós precisamos realmente estar olhando para a nossa vida como igreja e a nossa identidade como família de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria que nessa hora nós pudéssemos estar orando. Vamos orar, vamos estar orando. Eu convido a você a orar comigo nessa hora. Vamos estar orando para que Deus nos desperte, para que Deus nos chame a atenção. E eu gostaria, diante de nós orarmos exatamente, sugerir a você que nesse período agora, você procurasse dar uma ligação para os seus irmãos, mas não é uma mensagem, não é mais do que isso. Procure alguns irmãos, você vai lembrar de alguns nomes. Se você não tiver o telefone ou o número desses irmãos, nós podemos conceder para você, tá bom? Que a maioria aqui tem esses contatos, mas faça uma ligação, dá uma palavra para o seu irmão, uma palavra de coração, de ânimo, de amor, de carinho. Pergunte como você está, como é que está a família, não é? Nós precisamos nos aproximar mais. Amém? Há um cântico antigo que diz: meu irmão, entre nós tem uma aliança de sangue, de morte, de vida e cruz. Por isso, eu quero ser seu companheiro de jugo, orar contigo, sofrer contigo, me alegrar contigo. Conte comigo. O amor e o sangue de Jesus nos uniu e nos formou família. Por isso venceremos o lobo, juntos venceremos o mercenário e o império das trevas, juntos. Amém? Vamos orar. Começou a cabeça. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos. Ó Pai querido, recebe a nossa gratidão. Ó Deus, nessa hora, quando nós compartilhamos a Tua palavra, que nos chama a atenção, ó Deus, para a vida de comunhão verdadeira. Ó Deus, muitas vezes nós estamos tão distante e tão desfocados, Pai, dessa vida que o Senhor nos deu. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, em cada coração, em cada vida, e que nós possamos, Senhor, viver intensamente essa vida de Jesus em nós. Que esse compromisso seja completo, que seja na adoração, que seja na oração, que seja nos encontros, que seja nas festas, que seja, Deus, nos encontros da família. Pai, mas que acima de tudo nós possamos estar comprometidos com aqueles que estão, ó Deus, passando por dificuldades espirituais, dificuldades emocionais e dificuldades materiais. Que possamos atender a essas necessidades, que possamos nos voltar a estar nos ajudando e repartindo
compartir com aquele que tem necessidade. Ó Deus, ministra-se ao nosso coração e continua falando ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Essa oração que te fazemos e oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, terminando aqui esse nosso compartilhamento, cantar com você uma música que fala muito ao meu coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós podemos dizer, fala o meu coração, Senhor, nós precisamos te ouvir. Fala o coração da tua igreja, Senhor. Basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Diga aí, eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor. Diga assim: cuida de mim que sou pó. Quero sempre obedecer-te. Basta uma palavra só. Basta uma palavra só. Amém? Fala o nosso coração, Pai. Continua falando no coração de cada um de nós. Abençoa os nossos irmãos e abençoa a igreja. Esperamos em breve, muito em breve, poder estarmos juntos na casa do Senhor, no lugar do encontro da igreja, e juntos nos abraçarmos, né? E juntos vivermos aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Fiquem na paz. E até a próxima reunião. Shalom.